Olá pessoal, aqui é o professor Wagner e este é o quarto vídeo da unidade 3. Então, nessa sessão nós estamos discutindo aqui variáveis aleatórias. Nós já vimos a definição e os tipos de variáveis, função de probabilidade, as variáveis aleatórias bidimensionais. E nesse vídeo nós vamos ver como resumir a informação trazida pelas funções de probabilidade ou função densidade de probabilidade ou função conjunta. Então, vamos lá. Bom, para começar, eu trago aqui para vocês uma figura onde eu apresento a distribuição conjunta de duas variáveis aleatórias. O que é importante a gente olhar nesta figura? Bom, que independentemente de eu ter sempre duas variáveis aleatórias de interesse aqui, o comportamento conjunto delas pode ser bastante diferente. Tá? Então, você pode ver aqui que, por exemplo, esta tem uma dispersão bem menor do que esta. Essa daqui está nessa direção, enquanto que esse está na direção contrária. Aqui a gente não vê uma direção clara entre as duas. Então, isso são características da nossa distribuição conjunta que podem ser resumidas através de números. E são esses números que nós vamos chamar de esperança, de variância e também de covariância. Tá? Então, é eles que nós vamos ver nesse vídeo. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver é a definição de esperança matemática. Tá? Então, se eu tenho uma variável aleatória y e tem uma certa distribuição de probabilidade f de y, eu vou dizer que a média ou o valor esperado de y é dada por essas duas expressões, independente se eu estiver no caso discreto ou no caso contínuo. Tá? Então, a esperança de uma variável aleatória é uma descrição de centralidade da distribuição, é o centro de massa da distribuição de probabilidades. E ela é análoga ao que vocês viram lá na unidade 1, a média dos dados ou a média dos valores observados. Ela tem uma analogia perfeita quanto a isso. Tá? Então, como é que ela é calculada? No caso discreto, ela é simplesmente uma média ponderada dos valores de y pela probabilidade de ocorrência desses valores. No caso contínuo, a ideia é similar, porém a gente troca o somatório pela integral. Tá? Então vamos ver um exemplo para ilustrar esta ideia. Eu tenho aqui no exemplo 1, eu tenho um vendedor, ele tem duas reuniões de vendas em um dado dia. Na primeira reunião ele acredita ter 70% de chance de fazer uma venda que lhe renderá R$1.000. Na segunda, ele acredita ter 40% de chance de fazer uma venda que, se realizada, lhe renderá R$1.500. Assuma que as vendas são independentes. Quanto de comissão ele espera ganhar nesse dia? Então, tá lá. Então, precisamos primeiro definir a variável aleatória, quais são os valores que ela pode assumir, a probabilidade de cada um desses valores, e depois é só usar a definição de esperança. Então, vamos lá. Então, nós temos a variável aleatória, é a comissão. Nesse caso, o ômega pode ser 0, 1.000, 1.500 ou 2.500. A distribuição de probabilidade y é dada por essa tabelinha aqui, tá? E aí agora basta a gente usar a definição. Então a definição nos diz o quê? Que é o valor vezes a probabilidade de ocorrência. O valor vezes a probabilidade de ocorrência mais o valor vezes a probabilidade de ocorrência, soma tudo. Então tá lá. Então a esperança de y é o valor vezes a probabilidade de ocorrência, o valor vezes a probabilidade de ocorrência e assim por diante. Então, nesse caso, nós chegamos aqui a R$1.300. Então, esse é o valor esperado, dado essa distribuição de probabilidade para a variável aleatória y. Então, esse é um caso discreto. Vamos ver agora um caso contínuo. Então, eu tenho uma variável aleatória também chamada de y. Ela mede o tempo de vida de um dispositivo eletrônico em horas. Tá? E eu considero, então, a função densidade de probabilidade dada por esta expressão que está aqui. Então, basicamente, é 20.000 dividido por y ao cubo para y maior que 100. Então, tá. Aqui tem o gráfico desta função. E aí, agora, nós perguntamos, né, qual o tempo de vida esperado desse dispositivo. Então, está aqui. Usando a definição de esperança para variáveis aleatórias contínuas, nós temos que isso é o quê? Isso é y vezes a função densidade de probabilidade, que no caso é 20.000 dividido por y ao cubo. Integrado, obviamente, em y. Então, fazendo essa integral, você vai chegar no valor 200. Então, novamente, 200 é o ponto, é o centro de massa desta distribuição de probabilidade. Bom, então a gente viu esperança para variáveis aleatórias discretas, esperança para variáveis aleatórias contínuas.
mas a ideia se generaliza para duas ou mais variáveis aleatórias. Então, se eu tiver duas variáveis aleatórias x e y, com função de distribuição conjunta f, x, y, o valor esperado desta variável aqui, ó, onde g é uma função de x e y, é dado por essas duas expressões. Então, novamente, no caso discreto, nós temos um duplo somatório e no caso contínuo, nós temos uma dupla integral. E esta função aqui, nós vamos ver alguns exemplos dela, mas é bastante genérica. Tá? Você pode pensar várias funções entre x e y. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Então, eu tenho duas variáveis aleatórias, elas são discretas, nesse caso. Esta é a distribuição conjunta delas, e eu quero encontrar a esperança de x vezes y. Então, note, x vezes y é uma função g de x e y. Nesse caso, como eu tenho tudo discreto, então isso é um duplo somatório de cada possível valor desta variável aleatória que é x vezes y, vezes a probabilidade de ocorrência dele. Nesse caso, dá 3 sobre 14. Vamos ver aqui as continhas em detalhes. Então, aqui fazendo as continhas, nós temos a variável aleatória x, todos os valores dela, todos os valores de y, e a variável aleatória que eu estou em interesse, que é uma função das duas, que é o quê? X vezes y. Tá? Então, agora eu vou multiplicar. X vezes y e vou colocar aqui. Então, 0 vezes 0, 1 vezes 0, 2 vezes 0, 0 vezes 1, 1 vezes 1, 2 vezes 1, 0 vezes 2, 1 vezes 2, 2 vezes 2. Então, aqui eu tenho todos os possíveis valores dessa nova variável aleatória, que é uma função das outras duas. Tá certo? Tenho as probabilidades de ocorrência. Agora, para eu calcular a esperança de x vezes y, o que eu vou fazer? 0 vezes a probabilidade dele ocorrer, 0 vezes a probabilidade, 0 vezes a probabilidade, e assim por diante. E aí, aqui eu tenho x vezes y vezes a probabilidade disso ocorrer. E agora basta somar. Então, nesse caso, eu tenho apenas esse valor aqui diferente de zero. Então, a esperança de x vezes y é igual a 3 dividido por 14. Tá? Então, vimos aí como calcular a esperança para variáveis aleatórias discretas, contínuas e também, no caso ali da distribuição conjunta, quando eu tenho mais do que uma variável aleatória. E também eu falei para vocês que a esperança é uma descrição do centro de massa da distribuição, tá? Mas ela não fala nada sobre a variabilidade ou sobre a dispersão. Tá? Então, para isso, nós precisamos da variância. Note aqui que eu tenho duas distribuições que têm exatamente o mesmo centro, porém tem uma variabilidade bastante diferente. Tá? Então, a ideia é, nós temos uma medida para descrever o centro, mas agora nós também precisamos de uma medida para descrever a variabilidade. Tá? Então, essa medida é a variância, que é análoga ao que vocês já viram na unidade 1, quando você calculava a variância de um conjunto de dados. Vamos ver como é que a gente define agora essa variância, mas para variáveis aleatórias. Bom, tendo uma variável aleatória y, com função de probabilidade ou função densidade de probabilidade f de y, e esperança μ, a variância de y é dada por isso daqui. Ó. Então, eu vou ter a esperança de uma função do y, que envolve a esperança dele. Então, é a variável aleatória menos a esperança dela ao quadrado. E no caso da variável aleatória discreta, pode ser calculado usando este somatório. No caso da variável aleatória contínua, vai ser resolvido usando esta integral. A raiz quadrada positiva desta variância nós chamamos de desvio padrão de y. Tá? E também tem uma forma alternativa de calcular, que é um pouquinho mais simples, que é a variância é igual à esperança do y ao quadrado menos a esperança menos o quadrado da esperança de y. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Então, aqui eu tenho o exemplo 4, é a demanda semanal de água potável em milhares de litros de uma cadeia de lojas, é uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade dada por isso daqui. Então, é 2 vezes y menos 1 para y entre 1 e 2. Encontre a esperança e a variância. Então, tá lá. Então, vamos encontrar a esperança primeiro. Então, a esperança vai ser a integral de 1 até 2 de y vezes a função de densidade, que no caso aqui é 2y menos 1, então eu tiro 2, faço essa multiplicação, e aí eu chego nessa continha que está aqui. No caso de y ao quadrado, a única coisa que eu troco é esse y por ele ao quadrado, e faço novamente a integral e chego nessa expressão. E agora eu posso usar aquela versão simplificada da variância, que diz que a variância de y é o quê? É a esperança do y ao quadrado, que no caso é essa que está aqui, 17 sobre 6, menos esperança menos o quadrado da esperança. A esperança é isso daqui, eu levo o quadrado. E no caso aqui dá 1 sobre 18.
Bom, nós vimos como medir a tendência central, ou ali o ponto central, o ponto de massa, e a variabilidade. Mas no caso da gente ter mais do que uma variável aleatória, nós também precisamos medir como que é a associação entre essas duas variáveis aleatórias. E é para isso que nós temos uma medida que se chama covariância, certo? Então, se eu tenho duas variáveis aleatórias x e y com função de probabilidade conjunta f de x e y, a covariância entre x e y é dada por esta expressão aqui no caso discreto e por esta expressão aqui no caso contínuo. Note o que eu tenho aqui. Eu tenho a variável aleatória menos a esperança dela, a variável aleatória vezes a esperança dela e o produto disso. O produto é ponderado pela probabilidade de ocorrência de x e y. É análogo aqui no caso contínuo, mas a gente troca os dois somatórios por essa integral dupla. Tá? Temos também uma forma alternativa, que é isso aqui. A covariância entre x e y é igual à esperança de x vezes y menos a esperança de x vezes a esperança de y. Então, vamos ver um exemplo. Antes do exemplo, vamos definir uma outra medida que é uma covariância padronizada para favorecer a nossa interpretação. Então, a correlação ela é uma medida que também mede a associação entre duas variáveis aleatórias, mas ela está padronizada para ficar no intervalo menos 1 e 1. Tá? Então, o que é isso? Então, a definição diz o seguinte, que eu tenho duas variáveis aleatórias com covariância, como dada pelo slide anterior, e desvio padrão, sigma de x e sigma de y, a correlação entre x e y é dada por isso daqui. Ó. Então, basicamente a covariância dividida pelo produto das duas variâncias marginais. Então, esse número aqui, ele fica sempre entre menos 1 e 1. Tá? A ideia é que a correlação ela é uma medida livre das unidades de medida de x e y, que são, de certa forma, canceladas pela divisão pelo desvio padrão. Tá? Muito importante você ter cuidado. Correlação zero não significa necessariamente independência estatística, como a gente viu no vídeo anterior. Tá? Então, correlação zero, por enquanto você só pode dizer isso. A correlação é zero. Tá? Vamos ao exemplo agora sim. Então considere a seguinte distribuição conjunta. Então, eu tenho x e y, duas variáveis aleatórias. Tenho a distribuição conjunta, já tenho as marginais calculadas. E eu peço para você obter a covariância entre x e y e também a correlação entre x e y. Então, vamos lá. Então, o que nós precisamos? Primeiro, nós precisamos da esperança marginal de x, que é dada por essa continha que está aqui. Precisamos da esperança marginal de y, que é dada por esta continha que está aqui. Então, ótimo. Já temos duas medidas de interesse. Agora, nós vamos precisar também das esperanças do quadrado, porque elas vão nos ajudar a calcular a variância. Tá? Então, a esperança de x ao quadrado é dada por essa expressão. A esperança de y ao quadrado é dada por essa expressão. Então, note que tanto as esperanças quanto as esperanças ao quadrado dependem só das distribuições marginais. Tá? No caso da esperança do produto, nós já calculamos, que é isso daqui. E agora nós também vamos precisar das variâncias marginais. Então, as variâncias marginais nós também já temos, porque nós temos a esperança do x quadrado e nós só temos a esperança do x, então basta fazer a continha. Então, nós temos tudo que nós precisamos e agora sim nós podemos calcular a covariância. Então, a covariância é a esperança de x vezes y, que eu já tenho aqui. Esperança de x ao quadrado eu já tenho aqui. Esperança de y ao quadrado já tenho aqui. Agora é só fazer a continha e está aqui. Tá? Para a correlação, covariância dividido pela raiz da variância do primeiro, a raiz da variância do segundo. Então, está aqui. E aí, está aqui a continha, menos 1 sobre raiz de 5 nesse caso. Tá? Então, covariância e correlação dá bastante trabalho, mas bem organizadinho você consegue fazer todas as continhas. Bom, esperança e variância são coisas que vão aparecer frequentemente daqui para diante do curso. Tá? Então, aqui eu estou dando a vocês algumas, ou apresentando a vocês algumas propriedades da esperança e variância de combinações de variáveis aleatórias. Tá? Então, se eu tenho A e B, duas constantes quaisquer, x e y, duas variáveis aleatórias, e g e h funções lineares, tá? Então tem que ser apenas funções lineares.
Então, essas propriedades são válidas, tá? Então, basicamente, aqui diz que você pode tirar uma constante de dentro do operador esperança, você pode somar uma constante também. Então, basicamente, a esperança de AX mais B é igual a vezes a esperança de X mais o B. Então, você pode fazer isso. Você pode somar ou subtrair duas esperanças. Você pode também fazer esse produto aqui. Então, a esperança de x vezes y vai ser igual à esperança de x vezes a esperança de y, sem somente ser x e y são independentes. Tem algumas expressões envolvendo também a variância, mas o importante assim, da variância é que sempre a constante que está multiplicando a variável aleatória sai ao quadrado. Tá? Existem outras inúmeras propriedades, mas que nós não vamos abordar nesse curso, ou também nós não vamos utilizá-las, tá? Então, essas aqui são as básicas que nós vamos utilizar daqui para frente. Então, é isso. Com isso, eu termino a unidade 3, onde nós discutimos variáveis aleatórias, e a próxima unidade nós vamos discutir os principais modelos de probabilidade. Então, até mais.